Hoje a gente vai falar sobre a base de tudo, o fundamento mais firme dessa pirâmide, a Bíblia. Segundo o autor do livro A Pirâmide da Sabedoria, Brett McCracken, se a gente quer ser realmente sábio nesse mundo barulhento, cheio de distração e informação vazia, a gente precisa começar pela Palavra de Deus. Em Salmos, o capítulo 1, do versículo 1 ao 3 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Em um mundo de sobrecarga de informações, a Bíblia é graciosamente concisa e ao mesmo tempo abrangente. Em um mundo onde as informações são fugazes e não confiáveis, a Bíblia é um livro antigo que perdura em todas as épocas. O livro mais vendido da história, que foi lido, pregado, investigado e estimado por bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Em um mundo de cada um tem sua verdade, onde a bússola interior é supostamente um guia confiável, a Bíblia representa uma fonte infinitamente mais confiável de conhecimento e verdade. Não adianta tentar construir sabedoria em cima de opinião, de achismo, de tendências à internet. É como construir uma casa na areia, vai desmoronar. A Bíblia, por outro lado, é aquele solo firme. É como se fosse a rocha que sustenta toda a estrutura da pirâmide. E aqui vem um ponto importante. O autor não está dizendo que a Bíblia é só mais uma fonte de sabedoria entre tantas outras. Pelo contrário, ela é a fonte. É o ponto de partida. É por meio dela que a gente consegue discernir o que é verdade, o que é bom e o que é eterno. Ele mostra que hoje tem muita gente tentando formar opinião e tomar decisão baseada em emoção, em rede social, em frase de efeito, mas esquece de consultar a Escritura. E isso é perigoso porque o nosso coração é enganoso. Mas a palavra não falha. O autor fala que, para muita gente, a Bíblia virou um acessório espiritual. Aquela coisa que a gente até respeita, mas só consulta de vez em quando. Quando precisa de uma resposta rápida ou um versículo bonitinho ali para colocar nos stories. Mas o convite aqui é outro. McCracken propõe que a gente volte a ver a Bíblia como um alimento diário, como algo que molda nossa mente e nosso coração, não só nos domingos, mas o tempo todo. Ele lembra que a Bíblia não é só um livro antigo, é viva, é atual, é a voz de Deus para mim e para você hoje. Quando a Bíblia é colocada como base da nossa pirâmide da sabedoria, não basta só ler, a gente precisa aprender a manusear ela do jeito certo. Brett McCracken dá 5 princípios muito importantes para isso. O primeiro, a Bíblia fala sobre tudo. A palavra de Deus não é só para coisas espirituais. Ela tem algo a dizer sobre todas as áreas da vida: dinheiro, sexo, família, política, arte, ciência, tudo. Por isso, se a gente quer viver com sabedoria, precisa deixar a Bíblia guiar nossas decisões em cada cantinho da vida. Segundo, a Bíblia molda a gente e não o contrário. Tem muita gente que usa a Bíblia só para justificar o que já pensa. E aí distorce, manipula ou ignora partes que não combinam com a própria opinião. Mas o certo é o oposto. É a Bíblia que deve mudar nosso jeito de pensar e não a gente que tenta encaixar a Bíblia
dentro da nossa caixinha. Terceiro, a Bíblia deve ser lida como um todo. A gente tem o costume de pensar versículo isolado para provar um ponto ou dar aquela resposta rápida. Mas a sabedoria verdadeira vem quando a gente lê a Bíblia inteira, entendendo o contexto, a história, o propósito por trás. Quarto, a Bíblia precisa nos levar à prática. A palavra não foi escrita só para ser estudada, mas para ser vivida. Se a leitura da Bíblia não está mexendo com nossas atitudes, então alguma coisa está errada. A ideia é ler, refletir, é obedecer. Não por obrigação, mas por amor a Deus. E por último, a Bíblia nem sempre vai fazer sentido. E tá tudo bem. Tem partes difíceis que a gente não entende de primeira e tudo bem. Deus é infinito e a Bíblia carrega mistérios, contextos antigos e verdades profundas. O importante é manter a humildade, continuar estudando e deixar que as dúvidas nos levem para mais perto de Deus e não para longe. A sabedoria vem com o tempo, com estudo, com dependência do Espírito Santo de Deus. Uma coisa podemos ter certeza: se a Bíblia estiver fora da estrutura, pode ter certeza que tudo que vier acima vai ser instável. Mas se ela estiver na base, firme, sólida, aí sim a gente pode construir uma vida de sabedoria que aguenta qualquer tempestade. Tragicamente, nossa pirâmide de sabedoria geralmente está de cabeça para baixo. Pois o que deveria ser o nível básico, a palavra eterna de Deus, é muitas vezes relegado ao topo do use com moderação. Enquanto isso, o que realmente deveria estar no topo do use com moderação, as palavras efêmeras do homem, ou seja, as redes sociais. Mas infelizmente isso muitas vezes ocupa a base. E nos perguntamos por que estamos enlouquecendo. A Bíblia está aí. Abra, baixe, leia, valorize, obedeça, torne-se sábio. Esse capítulo é uma baita chamada para a gente voltar às Escrituras, para redescobrir o poder, a profundidade e a beleza da palavra de Deus. No próximo episódio, a gente vai subir um degrau nessa pirâmide e falar sobre o segundo nível, a importância da igreja como comunidade formadora de sabedoria. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado. Essa jornada está só começando e a base já foi lançada. A gente se vê então no próximo episódio.